Vamos. Fórum Mídias de hoje, olha ela aí de novo, Mariângela Fialec. Se minha amiga falar, aí cai tudo. Colegas da Fialec estimulam a delatar os chefes. Quem é o chefão dela, gente? Arthur Lira. O Arthur Lira, se ela, segundo as amigas dela de trabalho, colega de trabalho, ela sabe de tudo. Lembrando uma coisa que eu disse aqui anteontem, eu acho, lista de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Teve tanto pedido de impeachment do Bolsonaro que a Wikipédia chegou a fazer uma página especial. Foram 197 pedidos de impeachment. A partir daí veio a compra, vamos usar a palavra certa, a compra do Centrão, sob o comando do Lira, com as emendas parlamentares que hoje já estão no absurdo de 50 bilhões na mão dos deputados. Né? E aí houve uma operação, que eu contei aqui outro dia, na casa da Mariângela, onde pegaram computador, celular, papéis. Já haviam feito isso antes no gabinete dela, onde ela trabalha lá em Brasília. Isto daqui é no pedido do ministro Flávio Dino. Foi ele que pediu à Polícia Federal, pediu para investigar, e o ministro Dino autorizou, e na autorização ele escreveu, entre outras coisas, isso aqui: com vista dos autos, o PGR manifestou-se favoravelmente ao deferimento de medidas cautelares requeridas, aduzindo que a representação está encorpada, materializados em depoimentos e análises sugestivos da atuação ilícita da requerida Mariângela Fialec, que desponta a exercer o controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do orçamento secreto, em benefício de uma provável organização criminosa voltada à prática de desvios. A ideia é o seguinte: ela era a mulher que fazia o meio de campo. Quem mandava? Arthur Lira. E ela era a funcionária do Lira que ia lá nas comissões. Olha, tem que botar isso, tem que botar aquilo. É isso que se suspeita, é isso que a Polícia Federal suspeita, é isso que as amigas dela estão falando que ela deve confirmar, delatar. E é isso que deputados contaram em depoimento à Polícia Federal. Um deles, o deputado Glauber Braga. A pergunta, isso em depoimento à Polícia Federal, pergunta: então o controle do orçamento secreto, emendas do relator e agora emendas da comissão são vinculadas à presidência da casa ou ao presidente antigo da casa? Isso aqui porque aí já era o Hugo Mota, né? O deputado Glauber Braga, sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta. O deputado José Rocha, aí o Glauber conta uma história que a gente já contou aqui, que o deputado José Rocha um dia me procurou no plenário da Câmara e ele começou a falar e disse o seguinte, que ele era presidente de uma comissão. Ele recebeu uma lista para que aquelas emendas dela, uma lista que ele recebeu que não tinha nada a ver com a comissão dele, ele recebeu uma lista para que aquelas emendas fossem executadas, liberadas, para que ele fizesse o encaminhamento dessa listagem. E essa lista modificava o entendimento original do pessoal da comissão. Inclusive o Rocha, porque priorizava o estado do Arthur Lira e as demandas políticas dele, Arthur Lira, e não as da comissão onde o José Rocha era o presidente. E ao não fazer esse movimento, ou ele, quando disse que não ia fazer isso, ele recebeu uma ligação direta do Arthur Lira perguntando por que ele não tinha feito. E ele respondeu que não pode ser assim, ou seja, não pode ser desse jeito.
os outros parlamentares da comissão estão cobrando. Como é que é? Como é que pode? E o que o Lira teria dito para ele? Então, eu posso dar um voto de desconfiança a você na comissão, né? Ou seja, ameaçando tirá-lo da presidência da comissão. Aí, em seguida, ele desligou o telefone e foi fazer uma viagem. No que ele estava fazendo essa viagem, ele recebeu a notícia, uma secretária ligou avisando que chegaram lá a secretária pedindo que botasse os pedidos do Lira na comissão. Aí ela ligou para o José Rocha, ele falou, não faça isso, eu não autorizei isso, não. Eles aproveitaram a viagem do cara para meter de novo aquilo lá dentro. Aí o Glauber contou essa história toda lá, né? E ele falou, eu sei que o José Rocha voltou, e, se eu não me engano, parte disso foi executado. Mas essa pressão do Lira foi o que ele explicitou para mim. Aí, deputado, eu vou conta o Glauber mais adiante. Rio Largo, município de Alagoas com aproximadamente 70 mil habitantes. De 2019 a 2022, recebeu 90 milhões do orçamento secreto. Desses 90 milhões, 19 foram indicados diretamente pelo Arthur Lira. E o restante desses valores, segundo o Glauber, todas as circunstâncias indicam que também por ele. O ex-prefeito da cidade, o Gilberto Gonçalves, já falei dele aqui várias vezes, é um aliado de longa data, inclusive de crimes com o Arthur Lira. Ambos foram condenados em 2012 na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando o Lira era deputado estadual. Dito isso, esse prefeito já foi condenado 4 vezes, ou seja, um corrupto, confesso, inclusive, e o Lira mandou 90 milhões para ele. É dinheiro de corrupção, ele contou certa vez. Tinha lá o beco da pecúnia, um desvio de dinheiro, a verba chegava lá, ia distribuída num beco, daquele beco era uma mala que ia levada diretamente para o gabinete do prefeito. Acabou perdendo o cargo por causa disso. Aí segue o Glauber contando das emendas. Só do Arthur Lira foram 18.859.000. Agora, ele diz que não foi apenas para esse município de Rio Largo que o Lira mandou. Foram vários. Aí tem aqui, ele tinha uma lista, olha aqui, os municípios, todos de Alagoas. Campo de futebol society para Coruripe, 3 milhões. Campo de society para Palmeira dos Índios, 3 milhões. Campo de society para Pariconha, 1,5 milhão. Então, cheio de tudo verba, num total de 73.791.000. Né? Aí vem o José Rocha, que também foi ouvido, José Rocha, aquele que reclamou com o Glauber. E ele diz que, realmente, quando ele assumiu a comissão, tomou conhecimento que tinha uma emenda de 1.125.000 que ele tinha que, através da Tuca, que é a Mariângela Fialec, né, para meter aquele dinheiro na comissão dele. E aí ele fala, ao policial federal, e com relação a esse contingenciamento específico, houve também um direcionamento por parte do presidente da Câmara, no sentido de quais emendas seriam excluídas, quais emendas não seriam mais contempladas, foi isso? E o José Rocha, correto. E a pergunta, perfeito. Esse direcionamento se deu através de um pedido para que o senhor assinasse um ofício, é isso? Correto. Ou seja, uma comissão, emenda de comissão para inglês ver, que na hora H o Arthur Lira chegava lá e falava, tem que botar tal dinheiro aqui, tem que botar tal dinheiro ali. Não é? Pergunto o nome de Tuca, o senhor sabe que é Mariângela Fialec?
Aí o Rocha, é isso. Qual é a função específica que ela exerce na Câmara? Olhe bem, ela fez uma assessora da presidência. Agora, a função dela eu não sei. Aí a pergunta, mas ela exerce essa função em todas as comissões? Ele diz, todas, todas. Então, ela tem uma leitura geral da Câmara e das emendas seriam destinadas? Sim. Aí agora vem a bomba. Ele diz uma coisa, José Rocha, só que o Dino, isso aqui é uma notícia de dia 4, à noite, o ministro Dino autorizou uma acariação entre o Arthur Lira e o José Rocha sobre as emendas. Ou seja, o caso das emendas chegou definitivamente ao Arthur Lira. O ministro Flávio Dino acatou um pedido da Polícia Federal para que seja realizada uma acariação entre o Arthur Lira e o deputado José Rocha. A operação é a mesma deflagrada em dezembro de 2025, que teve como alvo a servidora Mariângela Fialec. Ou seja, eles já estão também com o material dela, já investigaram e aí já querem fazer essa acariação, porque eles já estão com material com eles, certamente. Né? Aí está aqui o Arthur Lira e o deputado lá. Já o deputado Arthur Lira, a resposta dele a respeito disso, sinalizou a aliados que pretende contestar no Supremo a determinação do Flávio Dino para que seja feita a cariação com o José Rocha. O Lira diz que ele pretende sugerir que o Rocha seja colocado frente a frente com outros parlamentares que desmentiram as acusações do Rocha. Cabe destacar que as declarações pessoais, isso aí o Lira declarou, do deputado Rocha, não foram confirmadas por nenhum dos outros deputados federais já ouvidos, aí incluído aquele que figurou como seu vice-presidente na mesma comunicação, na mesma comissão, explicou Lira. Também a mesa da Câmara dos Deputados, por informações oficiais que gozam de fé pública, não confirmou as narrativas de José Rocha. Aí aqui tem um detalhe. Bom, aí agora o Lira está querendo adiar essa cariação. Por que ele não faz? É porque ele sabe que a Polícia Federal agora já tem material, porque ele já tinha feito antes, pega o material da Mariângela no gabinete dela e agora pegou na casa dela, inclusive computadores, celulares e tudo, planilhas, papéis. E aqui, detalhe, lembra aquela secretária que, quando o deputado Zé Rocha estava viajando, ela ligou para ele dizendo que a Mariângela estava lá mandando ela botar as emendas lá na comissão? Ouvida como testemunha, a servidora da Câmara, Elza Carneiro dos Santos, afirmou à PF que houve uma tentativa de encaminhar os ofícios das emendas assinadas pelo vice-presidente quando ele estava em viagem. Ela relatou que questionou a iniciativa, entrou em contato com Rocha, que disse que não autorizou a substituição. Pouco depois, segundo a servidora, ela foi retirada do cargo de secretária da comissão, decisão que atribui a uma articulação política. É por isso que vem isso aqui, ó. O currículo de Mariângela Fialec a pôs sempre perto e, às vezes, dentro do circuito do perigo. Porém, não há evidências de que tenha se locupletado nas ações investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. É por isso que, entre os conselheiros de investigação de Dino, nessa matéria, se imagina que a advogada pode atender aos apelos dos colegas de trabalho na Câmara e falar o que sabe das patranhas cometidas com o orçamento da União, em sua versão orçamento secreto, impositivo e pago por meio de emendas PIX e nas categorias de emendas individuais, de bancada e de comissão. Ou seja, chegou-se ao Lira, chegou-se ao coração da
operação das emendas secretas. Vamos ver no que dá isso, se vai ter essa acariação. Vamos aguardar, porque essas emendas aí, 50 bilhões, gente, com destinação na base do põe aí, bota aí, 90 milhões para um prefeito corrupto. Corrupto. É brincadeira. Foi assim o Fórum Mídias de hoje, que, a partir das 14 horas, estará como um corte aqui na TV Fórum. Até